Língua Portuguesa, Livro B, Gramática, Lição 2, Aula 1. Olá, pessoal! Estão todos bem? Espero que sim. Olá! Tá tudo bem por aqui. Ótimo! Quem já se assustou com as palavras grandes que a gente vê nos textos? Aquelas palavras bem compridas que às vezes a gente mal consegue falar. Às vezes eu tropeço nas palavras compridas. Sim, a gente precisa treinar para não tropeçar. Mas vocês já repararam também que tem palavras bem curtinhas, bem pequenas? Dá, te, fé, li, do, dó, tu, flor, sol. São muitas. Você se lembra de alguma, Beto? Você falou uma agora há pouco, para dizer que estava tudo bem com você. Eu falei, tá tudo bem. Isso mesmo. Essas palavras são como outras da língua. A gente fala e a gente escreve. Na frase, elas nos ajudam a dizer o que a gente quer. Mas elas têm alguma coisa diferente de outras palavras. Vamos ver o que é? Dá, te, fé, li, do, dó, tu, flor, sol. O que essas palavras têm de diferente de outras que vocês conhecem? Elas são pequenas. São pequenas. Isso. Vamos tentar dividir essas palavras em sílabas? Vejam só. Ficou tudo igual. Elas só têm uma sílaba. Isso mesmo, Beto. Elas só têm uma sílaba. Como elas só têm uma sílaba, elas são chamadas monossílabos. Mono quer dizer um. Então, monossílabo é a palavra que só tem uma sílaba. Vamos escrever isso para a gente não esquecer? Monossílabo é a palavra que só tem uma sílaba. Bom, então a gente já descobriu o nome das palavras pequenas, aquelas que só têm uma sílaba. Será que tem alguma diferença entre os monossílabos que a gente achou? Eu vou ler essas palavras bem alto de novo. Prestem atenção nos sons. Dá, te, fé, li, do, dó, tu, flor, sol. Qual é a diferença? Algumas palavras são mais fortes e outras mais fracas. Isso mesmo, Alfa. A gente pronuncia algumas palavras com mais força e outras são mais fracas. Vamos separar as palavras mais fortes das mais fracas. O primeiro grupo é pronunciado fraco. O segundo grupo é forte. Dá, te, li, do e tu. Dá, fé, dó, flor, sol. A gente pronuncia as palavras da primeira linha bem fraco. Dá, te, li, do e tu. E pronuncia as palavras da segunda linha bem forte. Dá, fé, dó, flor, sol. A gente chama as palavras da primeira linha de monossílabos átonos e as da segunda de monossílabos tônicos. Tônico porque é forte. Vamos escrever para a gente não esquecer disso também? Dá, te, li, do e tu, som fraco, monossílabos átonos. Dá, fé, dó, flor, sol, som forte, monossílabos tônicos. O que vocês repararam aí? Nenhuma das palavras da primeira linha tem acento. Algumas da segunda linha têm, outras não.
Bela observação. Os monossílabos átonos nunca têm acento, porque eles não têm sílaba forte. E os acentos servem justamente para mostrar que uma sílaba é forte. Vocês já sabem disso muito bem. Já com os monossílabos tônicos é diferente. Uns têm acento e outros não têm. Mas quais será que têm acento? Vamos pedir ajuda para o nosso livro. Exercício 7, na página 20, tem um quadro com muitas palavras. Vamos lá ver isso. Aí está. O que a gente quer saber mesmo? Por que algumas palavras pequenas têm acento? Isso. Porque alguns monossílabos tônicos têm acento. E o que a gente faz para descobrir? A primeira coisa é dividir a palavra em sílabas. Depois ver qual é a sílaba tônica. Vamos lá? As palavras só têm uma sílaba. Uma sílaba só. Correto. Então, todos são monossílabos. Vocês já sabem disso. E todas as palavras têm acento. Então a gente já sabe também. São monossílabos tônicos. Mas por que elas têm acento? Vamos olhar para a última letra de cada palavra? Se tiver S no final, tem de olhar a letra que vem antes. E aí? O que vocês viram? As palavras terminam com A, E, I, O. Exato. As palavras do quadro terminam sempre em A, E e O. Todas elas são acentuadas. Sempre. Então a gente descobriu qual é a regra. Se a palavra só tem uma sílaba e ela é forte, e essa palavra termina em A, E e O, a gente acentua a palavra. Mas a gente já sabe como chamam essas palavras de uma sílaba que são fortes, não é? São os monossílabos tônicos. Então a gente pode dizer assim: os monossílabos tônicos que terminam em A, E e O sempre têm acento. E se tiver S depois de A, E ou O? Ou seja, e se estiver no plural, acentua do mesmo jeito. Então vamos escrever a regra aqui. Os monossílabos tônicos que terminam em A, E e O sempre têm acento, no singular e no plural. Vejam só como a gente já evoluiu. A gente aprendeu que as palavras que só têm uma sílaba são chamadas monossílabos. E a gente aprendeu também que tem monossílabos fracos e fortes. Os fracos são átonos e os fortes são tônicos. Por último, a gente aprendeu qual a regra para acentuar os monossílabos tônicos. Se ele termina com A, E ou O, tem de acentuar, no singular e no plural. Mas afinal, para que a gente aprendeu tudo isso? Tem algum problema se eu deixar de colocar o acento no lugar certo? Deve ter sim. Tem mesmo, Alfa. Deixar de colocar um acento no lugar certo pode causar um problemão. Querem ver? Vejam esse texto. Ele está no exercício 8 do nosso livro. Alfa, você pode ler o texto, por favor? Ele é lindo e colore o céu. Ela dá uma volta no cordão da ponta do barangandão. Dê uma volta de 2 centímetros na ponta do cordão. Ele deu um nó no cordão. Que difícil! Está difícil mesmo de ler, hein? E vocês sabem por quê? Porque faltam alguns acentos no texto. Viram a falta que eles fazem? Mesmo nas palavras de uma sílaba só, eles fazem falta. Agora, vamos colocar os acentos corretos no texto. Alfa, por favor, leia novamente. Ele
é lindo e colore o céu. Ela dá uma volta no cordão da ponta do barangandão. Dê uma volta de 2 centímetros na ponta do cordão. Ele deu um nó no cordão. Ufa, agora sim, está muito melhor de ler. Muito melhor, não é? Viram como os acentos fazem diferença? Sem usar o acento direito, vira uma confusão. Agora, vamos prestar atenção só nas palavrinhas que estavam escritas em vermelho. É e e. Dá e dá. De e de. Nó e no. Quais dessas palavras são fortes e quais são fracas? É, dá, de, nó. Essas são fortes. São fortes, muito bem. E como você sabe, Alfa? Elas têm acento. Só as fortes têm acento. Isso mesmo. Não tem palavra fraca com acento. Então, se é, dá, de, nó são fortes, e, dá, de e no são fracos. Está certo isso? É, dá, de, nó são fortes, e, dá, de e no são fracos. Está certo isso? Está certo isso. Agora vamos olhar os pares de palavras na mesma linha. É e assim por diante. Ele é lindo e colore o céu. Ela dá uma volta no cordão da ponta do barangandão. Dê uma volta de 2 centímetros na ponta do cordão. Ele deu um nó no cordão. É tem o mesmo sentido de e na primeira frase? Quem sabe? Não, não tem. É verbo. E não é verbo. Isso mesmo. Cada palavra tem um sentido diferente na frase, embora sejam escritas com as mesmas letras. Elas são diferentes. Será que a mesma coisa acontece com os outros pares de palavras? Dá e dá, de e de, nó e no? Sim, dá não tem o mesmo sentido de dá na frase. Exato. Então, só por causa do acento, o sentido da palavra mudou. Deu para entender o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu bastante coisa sobre as palavras que só têm uma sílaba, os monossílabos. A gente pode pronunciar essas palavras de uma sílaba só, com força ou bem fraquinho. Se for com força, a gente chama de monossílabo tônico. Se for fraquinho, é monossílabo átono. A gente aprendeu também que nenhum monossílabo átono tem acento, mas alguns tônicos têm. Quais? Os que terminam com A, E ou O, seguidos ou não de S. E para que a gente aprendeu tanta coisa mesmo? Para não escrever errado. Para não criar confusão. Os dois estão certíssimos. Se a gente escreve essas palavrinhas errado, dá maior confusão. E os nomes das coisas que a gente aprendeu? Monossílabo, tônico e átono. A gente precisa guardar tudo isso na memória? Calma, pessoal. Não precisam se preocupar. O importante agora é vocês entenderem o que é sílaba, o que é sílaba forte e que diferença faz se eu escrevo E com acento e E sem acento. Isso é o que importa agora. Aos poucos vocês vão guardar os nomes. E aos poucos vocês vão ver também como é importante saber o nome das coisas. Olhem dentro do estojo de vocês. O que tem lá? Lápis, borracha, apontador. Vocês sabem todos os nomes, não sabem? Com certeza. E não é bom saber? Imaginem se vocês não soubessem o nome das coisas do estojo. Aí, para pedir o apontador emprestado ao Beto,
o Alfa teria de dizer: Beto, me empresta aquela caixinha que você usa para afiar a ponta daquela coisa que você usa para escrever no caderno? Viram como é importante saber o nome das coisas? Para estudar a língua é a mesma coisa. Alfa, Beto, me digam o que vocês fizeram de manhã. Ah, É isso mesmo. Quero que cada um conte uma coisa que faz logo depois de acordar. depois de acordar, eu lavo o rosto. Eu tomo café da manhã. Eu sempre acordo com fome. Muito bem. Vamos escrever o que vocês fazem logo depois de acordar. Alfa lava o rosto. Beto toma café. Vocês já sabem o que é verbo, não é mesmo? O verbo mostra uma ação. Muito bem. O verbo mostra uma ação. E quais são os verbos dessas frases? Lava na primeira e toma na segunda. Certo. Então, lava é a ação da frase do Alfa e toma é a ação da frase do Beto. Tem uma ação em cada frase. Mas quem fez a ação dessas frases? Eu acho que fui eu e o Beto. É isso mesmo, Alfa. Tem um jeito muito fácil de ter certeza disso. De ter certeza sobre quem fez a ação da frase. Sabe como é? Como? É só perguntar para o verbo. Alfa lava o rosto. Pergunte para o verbo: quem lava o rosto? Beto toma café. Pergunte para o verbo: quem toma café? Agora ficou fácil, não é? Vocês podem responder. Alfa lava o rosto. Beto toma café. Então, na frase, o verbo mostra uma ação. E a gente aprendeu que alguém faz essa ação. E a gente dá um nome para esse alguém que faz a ação. É o sujeito. Sujeito é quem faz a ação da frase. Vamos escrever para não esquecer? Puxa, quanta coisa a gente já aprendeu em tão pouco tempo. Será que vocês guardam tudo? Eu guardei, com certeza. Eu ainda estou guardando. O melhor jeito de guardar na cabeça de verdade é fazer um exercício. Vamos fazer o exercício 11 da página 22. Ele é curtinho. A gente só precisa olhar com atenção para 2 frases e responder a 3 perguntas. Vamos lá? Aí está a frase. Cada um adora jogar do seu jeito. Eles gostam do jogo. Alfa, quem é o sujeito da primeira frase? Ou seja, quem faz a ação da primeira frase? Como faz para descobrir isso? Pergunta quem fez a ação. Isso! Pergunta para o verbo. E qual é a ação da primeira frase? Adora, do verbo adorar. Quem adora jogar do seu jeito? Cada um adora jogar do seu jeito. O sujeito é cada um. O sujeito da primeira frase é cada um. Beto, quem é o sujeito da segunda frase? Pergunta quem fez a ação da frase. A ação é gostam. Quem gosta do jogo? Eles gostam do jogo. O sujeito da segunda frase é eles. E como vocês fizeram para descobrir o sujeito nos 2 casos? A gente perguntou quem fez a ação. Perfeito. É isso mesmo. Então, a gente já viu que as frases têm um verbo. Quase todas têm. E que o verbo mostra uma ação. Ele mostra que uma coisa aconteceu. Acontece ou ainda vai acontecer. Mas quem fez essa ação é o sujeito. O sujeito é quem faz a ação. E não tem mistério.
É fácil descobrir quem é o sujeito, basta perguntar. Tem de fazer uma pergunta usando o verbo da frase. Se alguém diz, o aluno bateu a porta, como a gente faz? A gente pergunta, quem bateu a porta? O aluno bateu a porta, então o sujeito é o aluno. Muito bem, vocês já sabem descobrir quem é o sujeito das frases. E tudo isso começou com uma brincadeira com o Alfa e com o Beto, não foi? Eu perguntei o que eles fazem depois de acordar. Foi assim mesmo que começou. Vocês viram como a gente pode aprender usando as coisas que estão perto da gente? Usando as coisas que a gente faz no dia a dia? É assim que a gente aprende. Então, eu quero saber agora outra coisa. O Alfa já disse que lava o rosto depois de acordar. O Beto disse que toma café. Agora, quero que vocês me digam outra coisa que vocês fazem todo dia. O que é? Eu vou à escola. Eu também vou à escola. Ótimo! Vamos escrever isso também. Alfa vai à escola, Beto vai à escola. A gente já sabe quais são os sujeitos dessas frases, não é? O Alfa é o sujeito da primeira e o Beto é o sujeito da segunda. Vamos escrever o nome dos sujeitos em azul? Alfa vai à escola. Beto vai à escola. Mas tem mais gente que vai à escola, não é? Com certeza. Tem os colegas, os professores. Então, vamos dizer isso. Alfa vai à escola. Beto vai à escola. E quem são os sujeitos dessas novas frases? Nós e eles. Alfa vai à escola. Beto vai à escola. Nós vamos à escola e eles vão à escola. Opa! Aconteceu alguma coisa nas duas últimas frases. O que foi? O que mudou? O verbo mudou. Então, vamos escrever os verbos em vermelho para ficar mais fácil de ver? Alfa vai à escola, Beto vai à escola, nós vamos à escola, eles vão à escola. É isso mesmo. Nas frases do Alfa e do Beto, o verbo é o mesmo, vai. Mas quando a gente colocou os outros sujeitos, o verbo mudou. Quando tem nós na frase, o verbo é vamos. E quando tem eles, o verbo é vão. Quando muda o sujeito, muda o verbo. Então, o verbo combina com o sujeito. É uma regra. Vale sempre. Vamos escrever mais essa regra? O verbo sempre combina com o sujeito na frase. Vejam só o quanto a gente já descobriu. A gente aprendeu que a frase tem verbo e sujeito. O verbo mostra uma ação da frase, o que aconteceu, está acontecendo, ou vai acontecer. E o sujeito é quem faz a ação da frase. Ele é o personagem principal da ação. E agora a gente aprendeu que o verbo e o sujeito andam sempre juntos. Se um muda, o outro muda. Ou melhor, se o sujeito muda, o verbo muda, porque o verbo sempre combina com o sujeito. Vocês entenderam tudo isso? Acho que sim. Então vamos ter certeza disso? Vamos treinar? Tem um exercício muito bom para isso no livro. É o 12 da página 22. A gente precisa olhar com atenção para uma frase e responder a 5 perguntas. Estão prontos? Vamos lá! Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é o jogo Ordem? Ele é muito divertido. É um jogo de bola, mas não é futebol. Tem um texto muito bom explicando como jogar na página 18. Quem quiser brincar,
basta ler o texto e começar. Agora vamos lá. De volta para a nossa frase. Alfa, qual é o sujeito de eu jogo ordem com a turma? Eu é o sujeito. E como você sabe disso? É só perguntar quem faz a ação da frase. A ação é jogo. Muito bem. E quem faz a ação da frase? Quem é que joga? Eu. Eu é o sujeito de eu jogo ordem com a turma. Muito bem. Agora, troque o sujeito da frase por nós. O que acontece? Eu jogo ordem com a turma. Nós jogamos ordem com a turma. Muito bem. Beto, o alfa mudou o sujeito da frase. Alguma outra palavra da frase também mudou? Sim. Joga virou jogamos. Foi só isso. E por que mudou de joga para jogamos? Parece que joga combina com eu e jogamos combina com nós. É exatamente isso. O sujeito combina com o verbo. É a regra que a gente aprendeu hoje. Beto, agora troque os sujeitos mais uma vez. Coloque Maria, eles e você. Vamos? Fale cada uma das frases, para a gente anotar. Maria joga ordem com a turma. Eles jogam ordem com a turma. Você joga ordem com a turma. Muito bem. Olha, vocês se saíram muito bem nos exercícios. Entenderam direitinho como o sujeito e o verbo andam juntos. Quando um muda, o outro muda. Resumo da aula. A gente começou a aula falando das palavras que só têm uma sílaba, os monossílabos. A gente aprendeu que essas palavras podem ser pronunciadas de maneira fraca ou de maneira forte. As fracas são as átonas, as fortes são as tônicas. E a gente aprendeu a regra de acentuação das tônicas. Elas só são acentuadas se terminam em A, E ou O. E a gente viu também como é importante usar a acentuação correta nessas palavras. Não acentuar direito é confusão na certa. A gente aprendeu também muito sobre as frases. As frases têm verbos que mostram uma ação. E as frases também têm sujeito, que é quem faz a ação. E para terminar, a gente aprendeu que o sujeito e o verbo nunca se largam. Se um muda, o outro muda. Se o sujeito muda, o verbo muda. É o verbo que vai sempre atrás do sujeito. Querem ficar craques no assunto? Sim. Então, caprichem na lição de casa. Dever de casa. Vocês devem fazer o exercício 9 da página 21. Ele trata da acentuação das palavras de apenas uma sílaba. E vocês também precisam fazer a questão E do exercício 12 na página 22. É sobre sujeito e verbo. E lembrem-se, caprichem na lição de casa e até a próxima aula!